Olá, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos estudar hoje o sujeito dentro de um período e o período simples. E dentro desse período simples, os termos da oração. Nós vamos observar no estudo do sujeito as relações que as palavras têm umas com as outras dentro da oração. E isso vai acontecer nesse primeiro momento no período simples. Tá? O que é o período simples? Nós já vamos ver, né? Nós precisamos de algumas noções preliminares básicas para poder estudar isso. Primeiro é de frase. Frase é todo enunciado que tem um significado. Então, a frase tudo bem, até mais, agora, não, jamais, são frases curtas e sem verbo. Agora, o que é uma oração? É um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, aqueles exemplos anteriores ali eram frases. Agora, se eu coloco um verbo, vira uma oração. Paulo adora futebol. Eu tenho o verbo adora, de adorar. E todo enunciado, ele vai estar funcionando significativamente, semanticamente, em torno do verbo. Tá? Quem adora? Paulo adora o quê? Futebol. E o que é período? É o enunciado formado por uma ou mais orações. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E aí eu tenho um período simples. Se eu tenho dois ou mais verbos, eu tenho duas ou mais orações. Então, eu tenho um período composto. Mas nós vamos estudar hoje o período simples. Tá? E os termos da oração que formam o período simples. Quais são os termos essenciais dessa oração? São o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele de quem eu falo e o predicado é aquilo que eu falo do sujeito. Ok? Então, o predicado nós vamos falar mais adiante, tá? Hoje é mais sobre o sujeito. O sujeito, ele é o elemento da oração a quem o verbo se refere e sobre o qual declaramos alguma coisa. Então, esse sujeito ele pode ser determinado ou indeterminado. E quando é que ele vai ser determinado? Ele vai ser determinado quando o elemento a que o verbo se refere é conhecido. Então, nesse caso, se eu sei de quem eu estou falando, o sujeito é determinado. Paulo adora futebol, nosso exemplo anterior. Eu tenho o verbo adora e tenho o sujeito Paulo, que é de quem eu estou falando. Esse sujeito é determinado. E eu tenho ali um predicado, adora futebol. Então, eu tenho o sujeito, que é de quem eu estou falando, e tenho o adora futebol, que é o que eu estou falando do sujeito. O sujeito determinado, ele vai ter uma classificação. Ele pode ser simples ou composto. Como é que ocorre essa classificação? O sujeito simples, ele ocorre quando o sujeito apresenta apenas um núcleo. Vamos ver um exemplo. Os alunos adoram futebol. Viu que eu coloquei ali já mais um elementinho ali, né? Mas eu tenho o verbo adoram. Quem adora? Os alunos. Tá, mas e como é que eu sei qual é a palavra que é o núcleo do sujeito? É o núcleo do sintagma nominal. É a palavra mais importante. É o alunos, que é o substantivo. Tá? Sempre o substantivo é o núcleo do sujeito ou do sintagma nominal, no caso. Aliás, pode ser um pronome também. O sujeito composto, quando o sujeito tem dois ou mais núcleos. No exemplo anterior eu só tinha um núcleo. Agora eu vou citar dois. Paulo e Fernando adoram futebol. Eu tenho aqui o verbo adoram. Quem adora? O Fernando adora futebol e o Paulo adora futebol. Eu tenho dois núcleos, duas palavrinhas dentro do meu sujeito que eu não posso tirar. Então, atenção para um detalhe, tá? Quando nós vamos escrever alguma coisa. O verbo sempre concorda em número, que é singular ou plural, com o sujeito. Então, se eu tenho, por exemplo, o Paulo, sujeito,
Paulo e Fernando, um outro sujeito, e meninas, outro sujeito, eu vou apresentar Paulo joga, Paulo e Fernando jogam e meninas jogam. Então o sujeito e o verbo sempre vão estar conjugados concordando. Ok? Até a próxima aula!